do Bortoleto, eu acho que a questão mais importante é que a gente passou o final do ano passado inteiro dizendo, calma, gente, vai demorar um tempinho para as coisas começarem a tracionar. E desde o início do ano, quando a gente pega as estatísticas entre o Bortoleto e o Hulk, que a gente sabe que é um piloto extremamente rápido, né? Um piloto muito bom de classificação, e curiosamente ele está melhorando em ritmo de corrida, né? Vê o que ele fez com a Haas no ano passado e o que ele está fazendo com a Sauber esse ano, né? Um dos melhores pilotos do grid, se parar para pensar nessa temporada, né? Um dos destaques. Então, o Bortoleto, eu acho que contando, a gente teve um sprint só esse ano, né? Duas. China e Miami. Se eu não me engano, tá 7-6 pro Hulk. De classificação, contando sim. com o sprint, né? Então o Bortoleto tá muito perto, né, de um cara extremamente rápido. O que falta nesse momento é a questão de ritmo de corrida, ver a Sauber priorizando a estratégia de um único carro, porque para a Sauber o que importa é pontuar no final do dia, independente de qualquer carro, né? Tanto que quando o Bortoleto entra no Q3 e o Hulk fica no Q1 na classificação na Áustria, todo mundo pensou, ok, essa é a corrida que vão priorizar o Bortoleto. Porque eu tava torcendo muito para ele largar bem. Quando o Antonelli pegou no Verstappen, todo mundo ficou aí, rapaz, se segurando, né? Porque imagina se acontece um acidente ali, alguma coisa. Se ele é coletado, né? Então eu acho que o tamanho, para finalmente responder a sua pergunta, o tamanho dos pontos do Bortoleto exemplifica e eu acho que materializa um campeonato que tá bom, que tá sólido, mas que as pessoas pegavam muito no pé porque não tinha ponto. Meio o que está acontecendo com o Hulk em toda a sua carreira, né? O pessoal pega no pé dele porque ele não tem pódio, mas isso não quer dizer que ele é um super piloto. E também o tamanho para o mundo, né? Porque eu fico muito em fóruns de Fórmula 1 de fora do Brasil para ver o que o pessoal está conversando. E eu via todo mundo, do mundo inteiro, falando muito bem do Bortoleto. Então, esse menino é muito bom, esse menino tá andando perto do Hulk. O menino ganhou F3, F2. Eu chamo ele de real deal, né? O cara que é o de verdade, é o verdadeiro. Sim. É o cara que tem potencial. Os pontos materializam isso para a pessoa que assiste Fórmula 1 só pensando no gol da Fórmula 1, que são os pontos, né? Ou um grande espetáculo, né, dentro de uma corrida. O Bortoleto já vinha fazendo isso algumas vezes, nesse final de semana como um todo, contando os 2 treinos livres de sexta, contando classificação no sábado e a corrida no domingo, foi perfeito. Perfection, perto da perfeição. Essa é a importância. E coloca de vez o Bortoleto no radar dos grandes potenciais e dos grandes nomes jovens da Fórmula 1 para o mundo inteiro ver. Não só para aquela pessoa que vai analisar os dados e ver o quanto o piloto está andando perto de outro, que um está na Fórmula 1 desde 2010, a par do tempo que ele ficou fora, o outro acabou de entrar. Agora, você também lida com o público, a gente lida aqui também, a gente observa muito o comportamento nas redes sociais, chat. Na sua visão, Sérgio, por que tinha tanta gente pegando no pé do Bortoleto nesse início de campeonato? Porque, assim, eu acho que deve continuar, a galera não vai querer perder a razão, mas qual o intuito disso? Qual é a razão, assim, por que a gente mesmo critica o nosso próprio, entre aspas, produto que está ali competindo lá fora com os principais? Olha, Eric, eu acho que cada um vai ter uma resposta para essa pergunta. Eu sou uma pessoa que gosta muito de psicologia, cheguei a cursar um breve período de psicologia, 2 semestres. Eu acho que tem a ver muito com frustração dessas pessoas, sabe? Porque, repetindo, quando você pega e coloca na ponta do lápis o ano do Bortoleto é bom. A Fórmula 1 tá chegando, tá encerrando o primeiro semestre agora. Tá 7-6. O cara tá muito perto de um piloto. Num período que tecnicamente seria compreensível ele tomar uma goleada. Isso. Ele tá pau a pau. É um dos duelos internos mais competitivos. Inclusive. Em questão de média de tempo de volta, é o mais próximo da Fórmula 1. Então. Né? Isso diz muito sobre o Bortoleto. De um piloto extremamente rápido. E o Bortoleto,
algo que me marcou, não sei vocês, mas algo que me marcou no Bortoleto, na F3 e na F2, é que o desempenho dele na corrida, na verdade, melhor dizendo, era melhor do que em classificação. Ele estar andando muito perto do Hulk no sábado já diz uma coisa, né? Já mostra que tem alguma coisa ali, que ele já está conseguindo fazer boas voltas. Não que ele não fizesse bons tempos nas classificações da F2 e F3. Mas eu entendo o seu ponto, comparando com o Rafa Câmara, por exemplo, que fez um monte de pole em sequência e não necessariamente teve corridas tão boas. O Bortoleto sempre muito bom em corrida, né? A temporada do Leclerc, que ele é campeão da F2, é 2017 ou 18? 17, eu acho. 17, né? Aquela temporada, o Leclerc era inacreditável, né? Ele era muito rápido, tanto em classificação quanto em corrida. O Bortoleto, eu sinto, isso pode mudar, ele tá só começando, né? Eu sempre lembro do exemplo do Carlos Sainz, né? Porque o Sainz, ele nunca, né? Você nunca olhou pro Sainz nas categorias de base e falou, esse menino espanhol aqui vai dar o que falar na Fórmula 1. Novo Alonso. Exato. Nunca se falava isso. O menino chegou na Fórmula 1 e se adaptou de uma forma inacreditável. É que nesse momento eu sinto que o Bortoleto é o cara que vai entregar mais resultado no domingo do que no sábado. E isso a gente vai ver com, né, a carreira dele se desenvolvendo na Fórmula 1. E, algo importante também, tanto na F3 quanto na F2, ele leva um tempo para tracionar dentro da categoria, né? Na F2 muito por causa da equipe e tudo mais. Carro novo. Carro novo também. Na Fórmula 1, se isso acontecer novamente, eu não acho difícil, não estou fazendo nenhuma previsão aqui, mas eu não acho difícil o Bortoleto começar a terminar na frente do Hulk em desempenhos parecidos com o que a gente viu na Áustria. Uhum. Não é difícil. Você acha difícil isso acontecer? Não. Vai depender de casar com o carro a pista ali, né? E aí a pessoa tá acompanhando isso acontecendo e fala, não, mas o que interessa é no domingo. O que interessa é ponto. Mas às vezes, nem sempre um time joga mal sem fazer gol. O time que não faz gol e perde uma partida, nem sempre joga mal. O famoso placar não traduz o que foi o jogo. Exato. E talvez falta essa mente mais analítica para as pessoas. Outra coisa que eu vejo as pessoas é que as pessoas criam um ranço, literalmente, né? Então, se a gente falar, o Bortoleto é um cara bom, é um cara super interessante, a gente está aqui falando tudo isso, né? Uhum. Com base no repertório que a gente tem cobrindo automobilismo, né? O cara pega ranço. Ele fala, não, os caras estão falando, a imprensa tá dizendo isso, que esse menino é bom. Ao invés de ficar na bronca com a imprensa, fica na bronca com o personagem. No caso, algo parecido, por exemplo, que acontece no futebol feminino. Muita gente fica brava com a cobertura que se faz do futebol feminino e ao invés de aliviar para as meninas e torcer por elas, torcem contra. Afinal, elas não têm nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada, entendeu? Então tem essa coisa do ranço também. Mas aí é uma questão muito psicológica. Eu acho que quem está acompanhando a Fórmula 1 e quem acompanha automobilismo com um pouco mais de cuidado, já viu desde... Teve uma classificação que ele andou super bem, o Bortoleto, eu já tinha visto isso, e momentos durante a temporada até aqui que ele mostrou uma velocidade super interessante. E algo que eu sempre falo para as pessoas. Quando o Max Verstappen estreou na Fórmula 1, vocês lembram disso? Sim. Opa. Faz 10 anos já. 10 anos. 2015. Acredita nisso? O que tinha de gente chamando Verstappen de um novo Mansell? Vocês lembram? Lembro. Esse é o novo Mansell. Eu tava na arquibancada, no setor A, em 2019. Eu sou péssimo com datas, tá, gente? O meu público sabe muito bem disso, desculpa. É aquele acidente do Ocon com o Verstappen. Aqui 2018. 2018, né? Eu nunca esqueço. Treta clássica. Quando aconteceu o acidente, primeiro que eu não vi. Eu só vi o Verstappen sendo não em primeiro, e aí fui ver, apareceu no telão assim o replay. E aí aconteceu, mostraram lá que o Ocon bateu. Eu na hora olhei no telão e falei, o Ocon tá completamente maluco da cabeça. Viajou. Né? O cara atrás de mim fala, tinha que ser esse Verstappen, não vai dar em nada, nunca vai ser campeão. E aí é curioso que quando acabou a corrida, a esposa do cara bateu assim no meu ombro e falou, você é o cara do boteco, não é? A gente tirou uma foto e ficou conversando sobre esse lance. Por quê? Naquela época existia esse personagem de que o Verstappen era um cara que era rápido, mas que tinha o fio desencapado. Ele tem mesmo, né?
mas o fio desencapado mais pro lado do Mansell do que do Schumacher. Pro lado muito mais emocionado, quente, do que pro lado frio, gelado, né? E eu falava pra galera, gente, esse Verstappen, ele é muito rápido. O dia que ele refinar esses erros, no dia que ele tem um pouquinho mais de confiança no que ele vai fazer, ele vai voar. Meu, que me batiam no boteco, você não tem noção. Então, tem essas coisas. As pessoas vão muito no personagem. A gente tá numa sociedade muito de personagem, né? Basta ver as mídias sociais para saber disso, né? Você vê que as pessoas que têm mais seguidores dessas coisas são pessoas que criam um personagem ali no meio do caminho. Então, tem essa questão. Acho que é muito ranço de um lado, e do outro, o cara que quer aparecer, que quer causar, né? Do contra. Quando a internet surgiu, tinha o Don't Feed the Troll, né? Não alimente o troll. E isso continua até hoje. Sempre vai ter a pessoa que quer... Se você der palco. Quer aparecer, quer palco.